Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa nossa segunda aula nós vamos falar sobre a Quinta-feira Santa, esse dia que inicia o Tríduo Pascal, que dá o encerramento da Quaresma e que a Igreja celebra nesse dia a instituição do sacerdócio católico e a instituição da Santíssima Eucaristia. Dois sacramentos, ordem e Eucaristia, intimamente conexos. Não existe Eucaristia sem sacerdócio e não existe um sacerdócio, na verdade o sacerdócio existe, sobretudo para a consagração do Santíssimo Sacramento, para a consagração do pão e do vinho, a transubstanciação no corpo e no sangue do nosso Divino Redentor. Então, de fato, o Tríduo Pascal se inicia no final da tarde da Quinta-feira Santa com a missa in Cena Domini. Até ali ainda é Quaresma. Então a Semana Santa ela pega um pedaço de Quaresma, né? A Semana Santa é uma parte integrante da Quaresma. E a última missa prevista para a Quaresma é uma missa especial chamada de Missa do Crisma ou Missa Crismal, ou também chamada em alguns lugares de Missa dos Santos Óleos. Eu recordo quando eu era criança, eu ouvia falar da Missa dos Santos Óleos, eu achava que estava no tempo da Missa de Santa Luzia. Não são óleos de visão, são óleos, os óleos que são utilizados nos sacramentos. O óleo dos catecúmenos para o batismo, o óleo dos enfermos para a unção dos enfermos e o Santo Crisma, que é um óleo especial, dele se diz, a consagração do Santo Crisma, é um óleo que imprime caráter, é utilizado na unção da mão dos sacerdotes, na cabeça dos bispos, também a unção daqueles que deverão receber o sacramento da confirmação, a crisma, e claro também na consagração dos altares e das paredes da igreja. Então é um óleo especial, é um óleo especialmente confeccionado, geralmente a confecção é feita em público, o azeite é colocado, derramado perfume no azeite e ele passa a exalar um suave odor em toda a igreja, recordando o suave odor que nós devemos exalar, o suave odor de Cristo. Então, na manhã de Quinta-feira Santa, ainda não entramos no Tríduo Pascal, é a última cerimônia da Quaresma, acontece esta missa crismal nas igrejas catedrais. Então, o bispo diocesano, ao redor dele está o seu clero, os sacerdotes e os diáconos. Os sacerdotes fazem a renovação das promessas sacerdotais, aquelas promessas que nós padres realizamos, fazemos diante do bispo no dia da nossa ordenação. É uma missa que anuncia, que destaca, põe em relevo esse aspecto do sacerdócio. De manhã nas catedrais, a missa que celebra a instituição do sacerdócio. Na parte da tarde, em todas as igrejas da diocese, em todas as igrejas do mundo, a celebração in Cena Domini, com a qual a igreja recorda a instituição da Eucaristia. A Eucaristia e, claro, o mandamento do amor, simbolizado no gesto do lava-pés. Mas voltemos por um momento à missa crismal, a missa dos Santos Óleos. Ela acontece com um clima de alegria, nela se entoa o hino do glória, nela se colocam flores na igreja, a igreja se alegra pelo dom do sacerdócio católico. É um dia muito especial na vida de nós padres e os fiéis são convidados nesse dia a parabenizar o seu padre, a rezar pelo seu padre, a unir-se em comunhão com a igreja diocesana, se possível participando da missa na igreja catedral ou, quando não, realizando um exercício de piedade, rezando o terço, fazendo uma hora santa diante do sacrário, pela santificação do clero. É um dia importante, o dia que Cristo instituiu o mistério sacerdotal, o ministério sacerdotal. Em alguns lugares, a missa in Cena Domini, ela não acontece na manhã de Quinta-feira Santa. Geralmente as dioceses muito grandes, onde o deslocamento dos padres dificultaria o retorno deles para a missa vespertina, a missa do final da tarde, a missa do lava-pés. Então, o bispo pode transferir a missa in Cena Domini para a quarta-feira à noite ou para um outro dia dentro da Semana Santa ou mesmo algum dia antes do início da Semana Santa, de modo que todo o clero possa se encontrar para esta missa crismal, a missa com a qual os sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais. Depois da renovação das promessas sacerdotais, que acontece logo depois da homilia, nós temos então a bênção do óleo dos enfermos, depois a bênção do óleo dos catecúmenos e em seguida a consagração do Santo Crisma.
chama a atenção para esta diferença de expressão utilizada. Dos 2 primeiros óleos, se diz que são óleos abençoados. O terceiro óleo, o óleo do Santo Crisma, ele é consagrado. A consagração do Santo Crisma é uma longa oração, é uma oração inclusive que conta com a participação de todo o clero. Chega um momento da oração que todos os padres estendem a mão para o Santo Crisma. Aquele óleo que durante aquele ano deverá ungir a mão dos novos padres, como eu disse, a cabeça dos novos bispos, a fronte dos novos crismados, os novos altares e as novas igrejas. Então, a cada ano renovam-se aqueles óleos utilizados durante os sacramentos. Os óleos do ano anterior, são descartados, sendo queimados. Em geral, com um pouco de algodão, põe os óleos ali e vai queimando, vai se destruindo aquele sacramental. Então, essa é uma primeira missa, uma primeira cerimônia muito bonita, muito sugestiva da Quinta-feira Santa. E, claro, fica o convite para que você procure na sua diocese quando será a missa crismal e participe. É um momento muito bonito de encontrar, de ver o bispo cercado de todo o presbitério, de todos os diáconos, celebrando o grande dom que é o sacerdócio católico para a vida da Santa Igreja. Na parte da tarde da Quinta-feira Santa, nós temos o início do Tríduo Pascal, a chamada Missa Vespertina in Cena Domini, ou Missa Vespertina na Ceia do Senhor, que comemora, como eu disse, a instituição da Santíssima Eucaristia. E aqui eu faço notar que o Tríduo Pascal, ele é de fato em 3 dias, só que a contagem do tempo é distinta, né? Ela é diferente. Quando você conta quinta, sexta, sábado e domingo, bom, padre, dá 4 dias, mas a contagem do tempo é diferente. Veja que o Tríduo começa com o pôr do sol da Quinta-feira Santa, né? O início da hora das vésperas. Do pôr do sol da quinta ao pôr do sol da sexta, primeiro dia, a paixão e a morte de Cristo. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, o segundo dia, o dia que a gente chama de o grande silêncio, às 24 horas, né, foi um pouco mais de 24 horas, 40 horas Cristo passou no sepulcro, mas aquele dia, o sábado santo, aquele dia que Cristo passa no sepulcro, o grande silêncio e a expectativa da igreja pela ressurreição. Do pôr do sol do sábado até o fim do domingo, nós temos aí o terceiro dia. Então, a paixão e morte de Cristo no primeiro dia, vai do pôr do sol da quinta ao pôr do sol da sexta, compreende, portanto, 2 importantes cerimônias da vida da igreja, a missa do lava-pés e a celebração da paixão. O segundo dia, onde não há sacramentos, não são rezadas missas, né? Esse é o segundo dia do Tríduo Pascal, do pôr do sol da Sexta-feira Santa até o pôr do sol do Sábado Santo, o grande silêncio, Cristo sepultado, e o terceiro dia em que a igreja prorrompe com esse hino de exultação, que é o Aleluia, o terceiro dia, portanto, do Tríduo Pascal. Nós voltemos ao primeiro deles, a Quinta-feira Santa, a missa in Cena Domini. E ela começa, interessante porque na liturgia católica, sobretudo as 3 grandes cerimônias do Tríduo Pascal, o lava-pés, a cerimônia da paixão e a cerimônia, a vigília pascal, eles são profundamente conectados. Existe até um detalhe, né? A missa de Quinta-feira Santa, ela como que se prolonga durante a sexta-feira. No início da missa de quinta-feira, o padre inicia com o sinal da cruz, normalmente, uma missa normal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. Ela se conclui em silêncio, não há bênção final na Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, a cerimônia da Paixão de Cristo não começa com um sinal da cruz. É como se continuássemos aquilo que estávamos vivendo ao longo da missa vespertina da Ceia do Senhor. E aí ela se conclui também sem uma bênção solene na Sexta-feira Santa. E aí nós começamos a Vigília Pascal, então existe uma conexão entre essas 3 cerimônias importantes do calendário católico. Lembrando que o Tríduo Pascal, né, é o ponto alto da vida da igreja, é o ponto alto do ano litúrgico. Dele dependem todas as outras cerimônias. Por exemplo, o início da Quaresma é determinado pela data da Páscoa, portanto a Quarta-feira de Cinzas, portanto até mesmo o Carnaval, uma festa secular, tem a sua data determinada por esse Tríduo Pascal, por essa cerimônia da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Então na Quinta-feira Santa
alguns detalhes sobre a missa de Quinta-feira Santa, né? O órgão e os outros instrumentos são permitidos apenas até o Glória. Esse é um detalhe interessante, porque eu falava no outro vídeo sobre a progressiva morte da liturgia, né? Então, na quarta-feira de cinzas, nós abandonamos o Aleluia, abandonamos o hino do Glória, os paramentos são roxos, né? No quinto domingo da Quaresma, nós cobrimos as imagens, o clima da igreja fica mais denso, fica mais tenso, fica, poderíamos dizer, até um pouco mais tristonho. Então, existe uma progressiva morte da liturgia. E na Quinta-feira Santa, após o hino do Glória, quando tocam os sinos, quando tocam as campainhas, quando o som do órgão se faz, né, ouvir com mais intensidade, depois dali esses instrumentos cessam. Antigamente, inclusive, cobriam-se, né, fechavam-se as portas dos órgãos e em alguns lugares os sinos eram presos com a boca para cima, né, eles seriam soltos na Vigília Pascal e aí o sino dobraria com muita festa. Então, essas imagens, né, esses símbolos dessa progressiva morte da liturgia. E o sino, ele é substituído, então, em muitos lugares, isso não é uma regra, mas em muitos lugares o costume é substituir o sino pelo som da matraca. Então, na missa de quinta-feira, né, na consagração, muitas igrejas usam, ao invés do sino, o toque das matracas, que lembram as batidas do martelo, né, nos cravos que prenderam as mãos e os pés do nosso Divino Redentor ao patíbulo da cruz. Então, na Quinta-feira Santa, nós temos uma oração muito especial e muito bonita, né? Uma oração dirigida a Deus Pai, inclusive uma das poucas orações da liturgia, umas poucas orações coleta, que se dirige diretamente a Deus usando esse apelativo de Pai. Em geral, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Eterno e Todo-Poderoso, desta vez, ó Pai. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Essa é a oração que a Igreja põe nos nossos lábios, recordando o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos reunidos para a Santa Ceia. Eu dizia no outro vídeo, faço recordar isso, a liturgia, sobretudo na Semana Santa, ela nos transporta para o mistério celebrado. Quando nós nos dirigimos à nossa igreja paroquial, às nossas capelas, às nossas catedrais, basílicas, para a missa in Cena Domini, nós vamos, como Cristo, entrar na sala superior, entrar no cenáculo, sentamos à mesa com Ele. Com Ele vamos ouvir na primeira leitura a história do Cordeiro imolado, a passagem, o Êxodo, o mandamento de Deus, a ordem de Deus para que se imolasse um cordeiro, o seu sangue deveria untar os marcos das portas, para que mais tarde, quando o anjo exterminador passasse, vendo o sangue do cordeiro, poupasse a casa dos israelitas, na última e grande praga do Egito, o extermínio dos primogênitos. Nenhum primogênito egípcio escapou, nem mesmo na casa do faraó. Então todos foram exterminados, mas o anjo exterminador, vendo o sangue do cordeiro colocado nas portas dos judeus, nas portas dos hebreus, passava adiante e poupava aquela casa. Qual é o significado disso? Ora, na Sagrada Escritura nós lemos, sobretudo o Antigo Testamento, como uma imagem, uma prefiguração daquilo que virá. Esse sangue de um cordeiro, de um animal colocado nas portas, que impede a ação da morte, é o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, derramado nesse dia pela nossa redenção. O sangue de Cristo oferecido a nós na Santa Eucaristia, que molhando, ungindo as portas do nosso corpo, os nossos lábios, nós recebemos da Santa Eucaristia o precioso sangue pelos lábios, ungindo estes marcos das nossas portas, afasta de nós o anjo exterminador, afasta de nós a morte eterna. Veja o significado da Santa Eucaristia, o significado desta bonita leitura tirada do livro do Êxodo. Depois nós temos um salmo, o cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor, para, enfim, um trecho da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é o mais antigo relato da Santa Ceia de que se tem notícia. São Paulo foi, antes mesmo que viessem os evangelhos, São Paulo foi o primeiro a pôr por escrito este relato da última ceia,
e ali nós temos São Paulo falando da Eucaristia. A homilia, aliás, depois da segunda leitura, nós temos o Evangelho. O Evangelho daquele dia, também tirado do texto de São João, do capítulo 13 de São João, narra o lava-pés, o diálogo de Cristo com Pedro, esse gesto bonito de Nosso Senhor, um gesto muito simbólico de despojar-se do seu manto, ajoelhar-se e lavar os pés dos seus discípulos. Com efeito, lavar os pés era uma atribuição dos escravos. Era próprio dos escravos lavar os pés dos seus senhores. Cristo toma uma atitude de escravo. Nós ouvimos no Domingo de Ramos, humilhou-se, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas assumiu a condição de escravo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A suprema humilhação de Cristo. E o Evangelho de São João, esse do capítulo 13, que nós ouvimos na missa In Cena Domini, ele traz um pormenor que é digno de nota, que são os gestos de Nosso Senhor durante o lava-pés. São João narra que Jesus se levanta da mesa, tira o manto, cinge-se com uma toalha, e não está explícito, mas é lógico pensar que Jesus deitou água numa bacia e ajoelhou-se para lavar os pés dos discípulos. Levanta-se, despoja-se do manto, cinge-se com uma toalha e ajoelha-se, humilha-se, portanto, para o serviço do escravo, para o grande serviço que Cristo veio fazer por nós, para a nossa salvação. Então, esses gestos de Nosso Senhor, eles são simbólicos da sua missão inteira, de todo o processo da redenção. Cristo levanta-se na eternidade, tomando a decisão de salvar o gênero humano. Despoja-se da sua divindade, desse seu manto, dessa sua glória, cinge-se, põe na cintura uma toalha, um avental, um gesto, portanto, que recorda a encarnação. Cristo assume a natureza humana e se ajoelha, e se prostra, e se humilha, e cai debaixo de uma cruz, e é pendurado numa cruz e realiza o grande mistério da nossa redenção pela sua paixão, morte e ressurreição. Terminado o Evangelho, terminada essa passagem em que Cristo lava os pés dos discípulos, Nosso Senhor, São João é claro, Nosso Senhor retoma o manto e volta a sentar-se. E nada é dito, porém, da toalha, do avental que Nosso Senhor colocou, porque o avental representa justamente a humanidade. Cristo, terminada a sua obra, mantém em si a sua humanidade. Aqui se fala da verdade da encarnação. Cristo, de fato, se encarnou, assumiu completamente a nossa natureza humana para redimi-la e Ele a leva para junto do Pai. Esse sentar-se de Cristo de volta na eternidade representa a ascensão. Na ascensão, Cristo vai para o céu, levando a nossa humanidade, essa humanidade redimida que Ele assumiu e que agora a nossa carne está no céu, na pessoa de Jesus Cristo, claro, também na da sua Santíssima Mãe. Nós haveremos de ver o nosso Deus na nossa carne, essa carne redimida, essa humanidade salva pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Depois da homilia, o sacerdote certamente faz a reflexão a partir desses textos da Escritura. Depois da homilia nós temos o gesto muito simbólico do lava-pés. Tradicionalmente, 12 homens ou 12 rapazes, representando os 12 apóstolos, se aproximam. O sacerdote tira a casula, este manto régio, este manto real, e com a estola cinge-se com a toalha e se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Os bispos, em geral, para essa missa, fazem uso da dalmática pontifical, outrora chamada de tunigella, agora chamada de dalmática pontifical. E eles, com essa veste que é própria do diácono, a veste própria do serviço, a casula é tirada e aparece esta veste que está debaixo da casula, como esse avental de Cristo. E o bispo ajoelhado repete o gesto de Nosso Senhor. Curiosamente, nas rubricas do missal, não é contemplado mais o beijo no pé. Antigamente, nos textos antigos, o sacerdote deveria beijar o pé daquele que tinha o seu pé lavado. Antigamente, quando o Papa realizava esse gesto,
oferecia-se uma pequena sacola de moedas àquele que tinha os pés lavados. Era muito comum também, em outros tempos, que os reis realizassem também este serviço. O rei que gozava de uma autoridade sobrenatural, cuja autoridade provinha de Deus, a imitação de Nosso Senhor, realizava também o gesto do lava-pés. Várias monarquias tinham esse gesto do lava-pés. Terminado o lava-pés, começa esta cerimônia a liturgia eucarística. E poucas vezes, ao longo do ano litúrgico, está sugerido um canto como o canto adequado para este momento. É, se não me falha a memória, a única vez que aparece um canto para o momento da apresentação das oferendas no missal. Ele é aquele famoso poema, belíssimo poema, Ubi Caritas, onde o amor e a caridade, Deus aí está. É um poema composto de 3 pequenas estrofes, todas muito bonitas. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo, exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos, e sinceros uns aos outros nos queiramos. Então a liturgia ela faz eco ao longo da preparação das oferendas, ela faz eco daquilo que Nosso Senhor disse no Evangelho. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E uma coisa interessante também desta cerimônia da Quinta-feira Santa é que a oração eucarística número 1, a mais antiga, pode-se discutir se é mais antiga número 2, o cânon de Hipólito, mas a que mais tempo esteve em uso na vida da Igreja, o cânon romano, ele prevê para esse dia 2 orações muito especiais e a utilização de uma expressão que a mim agrada bastante. A menção ao fato de, neste dia, em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo em que Nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E mais à frente, recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que o celebrassem o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. E as palavras da consagração nesse dia, elas recebem uma expressão toda especial, toda particular. O sacerdote diz, na noite em que ia ser entregue, para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos após ao Pai, etc, etc. Essa partícula, na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje. Na Igreja nós não fazemos memória de um evento passado, nós vivemos a realidade que nós celebramos. Hoje, na Quinta-feira Santa, com toda a propriedade, o cristão pode dizer, hoje eu subo ao cenáculo para participar da última ceia. Hoje, Cristo é entregue pela minha salvação. Hoje, Cristo institui o sacerdócio, Cristo institui a Santa Eucaristia, Cristo nos dá o mandamento do amor. Hoje é um advérbio de tempo muito especial, usado também na Sagrada Liturgia, para destacar essa verdade, Na Igreja, nós vivemos hoje a realidade que nós celebramos. A missa transcorre normalmente com a distribuição da Santíssima Eucaristia. Nesse dia são consagradas hóstias suficientes também para a comunhão dos fiéis no dia seguinte, uma vez que na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo não se celebra a Santa Missa, não há celebração da Eucaristia nestes dias. Então a consagração é feita na missa de quinta-feira, de modo que haja hóstias suficientes para a comunhão dos fiéis também no dia seguinte, na celebração da Paixão de Nosso Senhor. E a última cerimônia do dia, da Quinta-feira Santa, a última cerimônia desta missa, é muito especial, é a transladação do Santíssimo Sacramento. Depois da comunhão, a âmbula com a reserva eucarística, com as hóstias reservadas para a comunhão do dia seguinte, é conservada sobre o altar, em geral coberta com um conopeu, com um véu, e ali há um momento de adoração eucarística, pequeno momento de adoração silenciosa a Jesus na Eucaristia. Depois o sacerdote, com o véu humeral, aquele véu que se usa para a bênção do Santíssimo,
na âmbula, no cibório, cobre o cibório e Jesus é transladado para, o santíssimo sacramentado é transladado para a chamada Capela da Reposição ou Altar da Reposição. É um altar, uma capela que é montada especialmente num outro ambiente da igreja, ou mesmo até numa outra igreja, pode acontecer, em que os fiéis são convidados a manter vigília. Então, terminada a ceia, Jesus sai com os seus discípulos, atravessa a torrente do Cedron e entra no Jardim das Oliveiras. Geralmente, o ambiente da Capela da Reposição é decorado como um jardim com muitas flores, com às vezes até mesmo pequenas árvores, pequenos arbustos, para recordar esse jardim em que Cristo passa aquela noite em que Cristo sofre a sua agonia mortal pela nossa redenção. Os evangelhos nos dão conta que quando o nosso Senhor entra no jardim com os seus discípulos, ele lhes pede que rezem, que vigiem com ele por um tempo, e os discípulos caem no sono. Então, nesse dia, a igreja nos convida a nos deter em adoração ao Santíssimo Sacramento por algum tempo, se possível por algumas horas, até a meia-noite, com a possibilidade de alguma solenidade, a partir daí uma adoração mais silenciosa. Então veja como a igreja nos vai fazendo viver cada passo, cada momento da ceia de Nosso Senhor, o lava-pés, a transladação, a saída de Jesus para o Monte das Oliveiras. E o hino que a liturgia sugere, e eu diria mais que sugere, porque se está aqui sugerido, não faz muito sentido cantar outra coisa, é o famoso Pange Lingua. Vamos todos louvar juntos o mistério do amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor, recebido de Maria, que nos deu o Salvador. É um texto muito antigo, tem pelo menos aí seus 800 anos praticamente. É um texto de Santo Tomás de Aquino, quase 800 anos. O texto de Santo Tomás de Aquino faz parte, é o hino de vésperas da festa do Corpo de Deus, de Corpus Christi, mas é também usado nesse dia com essa intenção de glorificar, de exaltar a Santíssima Eucaristia. Enquanto Cristo passa no meio de nós naquela quinta-feira, vamos fazer a nossa genuflexão, ajoelhar quando Cristo passa, compreender que Cristo está saindo do cenáculo, Cristo vai entrar no Jardim das Oliveiras, Cristo vai perpetua nesse momento a sua agonia mortal e nós somos chamados a fazer-lhe companhia. Façamos, portanto, companhia a Cristo na Quinta-feira Santa, vamos nos imbuir dos sentimentos dele, penetrar no seu mistério e escutar, como São João inclinou a sua cabeça no peito de Jesus na última ceia, também nós inclinemos a nossa cabeça no peito eucarístico do nosso Divino Redentor. Que o Santíssimo Sacramento seja sempre louvado e que a Santíssima Virgem nos ensine a ser adoradores de Jesus sacramentado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.